Fala galera, como é que vocês estão? Meus irmãos, minhas irmãs, espero que esteja tudo bem com vocês. Ontem estava pensando com a minha esposa aqui, estava de folga ontem, né? Daí o que eu faço, né? O que eu faço? Gravo o livro da minha esposa, gravo Gênesis, gravo Eclesiastes. Dela falou para mim, grava Eclesiastes. Até porque Eclesiastes, pessoal, tem a ver com Provérbios. Parece que o autor dá a entender que o autor se desmente. É muito curioso. Dá a entender que o autor se desmente. Várias pessoas gravaram Provérbios. Eclesiastes é de Salomão também. Provavelmente outros sábios e Salomão. Só que é um outro Salomão. Não é o mesmo Salomão no início da vida, digamos, mais jovem, um Salomão um pouco mais maduro, talvez um pouco amargo, talvez um pouco depressivo, um Salomão que teve aí centenas de esposas, centenas de concubinas, arrependido de muita coisa. Mas ainda o Salomão, segundo a palavra de Deus, o mais sábio do mundo. Eu vou contextualizar, eu vou ler a introdução de Provérbios e vou ler a introdução de Eclesiastes. E eu peço a sua compreensão. Você que leu comigo aí os 31 capítulos de Provérbios, eu peço a sua compreensão. E eu peço que você entenda que Salomão, mesmo Salomão, o mais rico, o mais sábio, ele não era perfeito. Ele não era perfeito. Perfeito só Jesus Cristo. E a primeira vez que eu li Eclesiastes, entendi Eclesiastes, depois de ler Provérbios, a minha mente bugou. Realmente não parece a mesma pessoa. Realmente parece que se desmente. Mas na verdade são épocas diferentes da vida. São épocas distintas. Provavelmente o Salomão de Provérbios mais otimista, mais rico sempre foi, né? Rico sempre foi porque herdou muita coisa do pai Davi, né? Do maior rei de Israel. Eu vou ler. Vamos ler. Vai ser mais divertido. Eu acho que vai ser mais divertido do que Provérbios. Você que gostou de Provérbios, se você gostou de Provérbios, você vai gostar de Eclesiastes. E eu vou devagar bastante, porque são dois livros que fazem você pensar bastante. Vou ler Provérbios, só a introdução. Provérbios é um livro de sabedoria prática. Ensina que a religião está ligada aos problemas comuns da vida. Começa lembrando que, para ser sábio, é preciso primeiro temer a Deus, o Senhor. Trata também de assuntos de moral, de bom senso e de boas maneiras. Os provérbios revelam a sabedoria dos antigos mestres israelitas sobre o que a pessoa sábia deve fazer em certas situações. Alguns provérbios são a respeito das relações de família, outros sobre o comportamento nos negócios. Alguns tratam de boa educação nas relações sociais e outros da necessidade de uma pessoa saber se controlar. Entre outras coisas, eles ensinam a humildade, a paciência, o respeito pelos pobres e a lealdade para com os amigos. E daí lá em Provérbios, no conteúdo geral, pessoal, o que ele fala? São o esquema de conteúdo que tem nessa Bíblia aqui, que eu acho bem legal. Elogio à sabedoria, conselhos contra o adultério e outros pecados, a sabedoria e a falta de juízo. Primeira coleção de provérbios, né? Provérbios de Salomão. Daí depois tem 30 provérbios dos sábios que a gente leu. Tudo isso aqui a gente leu no mês de janeiro, né?
Segunda coleção de provérbios, né, de outros sábios. Depois tem provérbios variados de conselheiros, outros sábios que tiveram ali com Salomão, né? Creio eu. E por último, um capítulo bem famoso, que é o Provérbios 31, que é o provérbio da a esposa ideal, né? Que faz elogios à esposa, né? E agora vamos ler a introdução de Eclesiastes, nosso livro de fevereiro. Demorei para gravar, me enrolei, trabalho, correria. Mas vamos ler Eclesiastes no mês de fevereiro. Eclesiastes, ou um outro título, pelo menos aqui na minha Bíblia está mostrando aqui, ó. Eclesiastes, tem gente que fala eclesiástico, tem outros nomes, o mesmo livro às vezes tem vários nomes, né, vários títulos. Aqui está Eclesiastes ou o sábio. Sábio Salomão, sábios, ele com certeza foi um homem que estudou muito. E nesse livro aqui de Eclesiastes, pessoal, ele fala muito dele, o que ele viu dele, o que ele viu da vida, ele se arrepende de algumas coisas. Dá para ver que é um tiozão mais maduro, arrependido, né? Quando a gente vê lá em Provérbios, né? Para ser sábio é preciso primeiro temer a Deus, o Senhor. Ele temeu, mas ao mesmo tempo ele, como, né, humano que ele é, Salomão era humano, ele não era, né, 100% homem, 100% Deus, que nem Jesus, ele não era Jesus, claro, né? Então ele errou, ele se envolveu com mulher que não devia, ele deitou com mulher que não devia, ele exagerou em algumas coisas, ele cultuou Salomão com algumas mulheres, né? Imagina, eu não dou conta financeiramente, nem aqueles outros assuntos, eu mal dou conta de uma, quanto mais Salomão. Salomão teve 1.000 mulheres, eu acho que 1.900 mulheres, 100 esposas políticas, esposas não teve guerra, né? Não teve guerra no reinado de Salomão. Então ele casou com muitas mulheres para fazer acordo entre reis, acordo entre povos, nações, né? Entre algumas raças ali para não ter briga. Então ele casou com muita mulher. Só que nessa de ele casar com muita mulher, o que eu aprendi estudando nesses últimos anos, né? Estudei bastante a vida de Salomão. O que ele fez? Ele casou com mulheres que cultuavam outros deuses, não o Senhor Jeová, não Deus, o único Deus. Ele cultuava deuses pagãos, né? Demônios, anjos caídos, demônios de outros cultos. E um desses, alguns desses demônios lá, da sigla da palavra Baal, Zebu, Beuzebu, demônio, Lúcifer, tudo que é demônio aí que não vale a pena ficar dando crédito. Alguns desses demônios ali de Baal ali, que Jezabel e outros infelizes cultuavam, matavam criancinhas em sacrifício. Tinha culto que matava criança, tinha gente que tinha culto satanista, até infelizmente até hoje, né? Até hoje tem cultos que as pessoas, né? Cultos satânicos que a pessoa pare e depois de parir ela oferece a criança ali para essas entidades demoníacas aí, para esses anjos caídos que queriam, né? Tentam ser Deus, né? E algumas religiões dessa aí, infelizmente, Salomão participou. Infelizmente, ele cultuou, ele adorou outros deuses, porque se envolveu e se deixou influenciar. Ele se deixou influenciar por outras religiões por causa das mulheres que ele se apaixonou, se deitou, teve relação sexual. E a gente já falou em outros vídeos, né? Cada relação sexual que você teve é um pacto. Uma relação sexual, uma ligação de sangue ali, uma relação sexual não é só uma relação física ali de prazer e diversão, existe algo espiritual. E o Salomão,
Eu não sei se ele teve relação com as 900 ou 1000 mulheres que ele teve. Eu não sei se Salomão teve relação com todas. Mas provavelmente algumas dezenas ou algumas centenas ele deve ter tido, porque o casamento ele precisa ser, como é que se diz? Consumado, né? Depois que o casal casa ali, né? O homem e a mulher casa, vai para a noite de núpcias e tem o ato ali, né? O ideal seria ser, né, o ato depois do casamento, mas nessa mentalidade dessa geração que a gente está vivendo, né, nos últimos séculos, a gente sabe que nem sempre é do jeito que a palavra diz, né? Eu mesmo fui um que errei nisso, né? Eu errei nisso e tive, antes da minha esposa, tive outras namoradas, né? E mesmo a minha esposa, eu tive relação com ela antes de me casar, consumar o casamento, só que é uma correção de rota da família, né? É uma correção de rota da família. Eu sou o primeiro cristão, realmente cristão, protestante, cristão, leitor da Bíblia da minha família. Não, se alguém da minha família lia a Bíblia, não me ensinou. Pode ser que eu estou falando besteira. Às vezes alguém da minha família que me criou, né, até tinha a Bíblia, mas eu não sei se lia, né? Posso falar pela minha mãe. Minha mãe tinha a Bíblia, mas não lia, né? Minha mãe tinha o livro espírita lá que às vezes lia. Minha mãe se chamava para tomar passe e ia, às vezes ia na missa, às vezes Minha mãe era que nem eu era até os 33 anos. Minha mãe era uma mulher excelente, mas era religiosamente. Na religião, minha mãe era tico-tico no fubá. Tipo, vai aqui, vai ali, né? Mas vamos lá, divaguei demais já. Vou ler para vocês aqui a introdução. Introdução de Eclesiastes, o sábio. No livro de Eclesiastes estão registrados os pensamentos do sábio, um homem que meditou profundamente sobre a vida humana. Um homem que meditou profundamente sobre a vida humana. Ou seja, você medita profundamente quando você já tem alguma idade, um pouco de experiência, né? Quem acabou de nascer ali ou tá novinho ali, 17, 20 anos, tu não passou por tanta coisa, né? Então aqui, um homem que meditou profundamente sobre a vida humana, com as suas injustiças e decepções. A vida não é perfeita. Com suas injustiças e decepções. E concluiu que tudo é ilusão. Tudo é ilusão é uma expressão que ele fala durante o livro inteiro. Ele vai falando, tudo é ilusão. Ficar rico, tudo é ilusão. Patrimônio, tudo é ilusão. Eu conheço gente que deixou aí patrimônio e não aproveitou bosta nenhuma do patrimônio. Conheço gente na minha própria família que trabalhou, às vezes deixou dívida. Tem gente que trabalhou, deixou patrimônio pro Ricardão aproveitar. Acontece, né? Tudo é ilusão. O Eclesiastes é o livro do homem sem Deus. Curioso, né? Curioso. Eu tô lendo uma introdução feita por outros homens, não Salomão, é uma introdução. Mas assim, o livro do homem sem Deus. Por que o do homem sem Deus? O próprio Salomão, quando foi se aventurar com as entidades do demônio lá, né, que ele se aventurou com mulheres lá que cultuavam, que fazia... alguma dessas religiões tinha até prostituição no culto. Prostituição de homem com homem, mulher com mulher, prostituição e abusos, né, como esse que eu falei ali de crianças, né, que infelizmente eram oferecidas no altar a esses demônios, né, que é tudo demônio, além de Jesus Cristo, né, uma religião que oferece criança em sacrifício. Não venha me falar que deve ser algo bom, né, porque não é, né, e um homem sem Deus, né, frisando isso. Esse homem fala das suas vitórias e derrotas, normal, do seu pessimismo e otimismo. Não somente do otimismo de Provérbios, entendeu? Salomão bem mais vivido e mais amargo aqui. Pessimismo e otimismo. Da sua esperança e desespero. Ele fala aqui da esperança e desespero.
Mas esse homem não se esquece de Deus e descobre verdades consoladoras. Mas esse homem não se esquece de Deus e descobre verdades consoladoras. O autor aqui dessa Bíblia deu uma viajada. Tipo, em alguns momentos ele sim esqueceu de Deus. Ele tanto esqueceu de Deus que ele foi cultuar Deus demoníaco, né? Deus com D minúsculo. Ele foi cultuar entidades demoníacas com mulher que não devia, né? De outros povos pagãos, né? Então, em alguns momentos, Salomão sim esqueceu de Deus. Ele se virou contra, né? O sábio aconselha os jovens a lembrarem do seu Criador nos dias da sua mocidade, antes que o corpo volte para o pó da terra. Amém, exatamente. E o espírito volte para Deus, que o deu. E no final do livro, o sábio afirma: de tudo o que foi dito, a conclusão é esta. Ele já resumiu o livro aqui, né? A gente vai ler 12 capítulos nos próximos vídeos, né? Eclesiastes são 12 capítulos, mas aqui ele já, na introdução ele vai resumir o que realmente vale a pena, né? De tudo o que foi dito, a conclusão é esta: tema a Deus e obedeça aos seus mandamentos, porque foi para isso que fomos criados. Nós teremos de prestar contas a Deus de tudo o que fizermos e até daquilo que fizermos em segredo, seja o bem ou o mal. Isso aqui é a introdução. Nós teremos que prestar contas a Deus de tudo o que fizermos e até daquilo que fizermos em segredo, seja o bem ou o mal. A gente tanto tem que prestar conta das coisas que a gente faz, ou bem ou mal, assim como os nossos pensamentos, né? Semana passada eu estava bravinho, estava nervosinho. O que aconteceu, pessoal? Comecei a xingar. Aconteceu uma coisa no trabalho, comecei a xingar em pensamento. Xingar. Xinguei. Passou um tempinho, mas eu estava naquela vibração ruim, bateram no meu carro. Semana passada bateram no meu carro. Mas já está tudo certo, a pessoa já pagou, Deus é bom. Mas ficou aquele ensinamento. Se a gente fica com aqueles pensamentos ruins, cara, o mundo espiritual vê. Não ache que você esconde seus pensamentos de Deus. Deus sonda até os pensamentos. E eu vou ler. Terminei aqui de ler a introdução de Eclesiastes aqui, né? Que a gente vai ter que prestar contas a Deus, né? De tudo o que fizermos e até daquilo que fizemos em segredo, seja o bem ou o mal. Não somente o que a gente faz em segredo, mas até os nossos pensamentos. Deus sonda até os nossos pensamentos. Eu vou ler aqui uns salmos de Davi, que é um dos meus salmos favoritos, que tem a ver com isso que está na introdução sobre o livro de Eclesiastes. Salmo 139. Salmo 139, 11. Vai complementar essa introdução, pessoal. Eu poderia pedir que a escuridão me escondesse, e que em volta de mim a luz virasse noite. Mas isso não adiantaria de nada, porque para ti a escuridão não é escura, e a noite é tão clara como o dia. Tu não fazes diferença entre a luz e a escuridão. Tu criaste cada parte do meu corpo. Tu me formaste na barriga da minha mãe. Eu te louvo porque deve ser temido. Tudo que fazes é maravilhoso. Eu sei disso muito bem. Tu viste quando os meus ossos estavam sendo feitos, quando eu estava sendo formado na barriga da minha mãe, crescendo ali em segredo. Tu me viste antes de eu ter nascido. Os dias que me deste para viver foram todos escritos no teu livro, quando ainda nenhum deles existia. Ó Deus, como é difícil entender os teus pensamentos, e eles são tantos. Se eu os contasse, seriam mais do que os grãos de areia. Quando acordo, ainda estou contigo. E daí ele termina, né? Aí ele termina ali, tem mais uns trechos. Mas o início, eu achei que era no meio, mas é no início. Eu vou ler o início de 139 aqui. Ó Senhor Deus, tu me examinas e me conheces. Sabes tudo o que eu faço. Ó Senhor Deus, tu me examinas e me conheces. Sabes tudo o que eu faço. E, de longe, conhece todos os meus pensamentos.
Tu me vês quando estou trabalhando e quando estou descansando. Tu sabes tudo o que eu faço. Antes mesmo que eu fale, tu já sabes o que eu vou dizer. Estás em volta de mim por todos os lados e me proteges com o teu poder. Eu não consigo entender como tu me conheces tão bem. O teu conhecimento é profundo demais para mim. Aonde posso ir a fim de escapar do teu espírito? Para onde posso fugir da tua presença? Se eu subir ao céu, tu lá estás. Se descer ao mundo dos mortos, lá estás também. Se eu voar para o Oriente, ou for viver nos lugares mais distantes do Ocidente, ainda ali a tua mão me guia. Ainda ali, tu me ajudas. E daí ele continua ali o 11 ali que eu falei, né? Eu poderia pedir que a escuridão me escondesse. Mas a parte mais marcante aqui, pessoal, dessa introdução aqui que eu estou falando sobre Provérbios, Eclesiastes, a parte mais importante que conclui o meu raciocínio em relação a que Deus realmente sonda até os nossos pensamentos, foi que eu estava extremamente irritado com algo que aconteceu no trabalho, extremamente irritado, xingando em pensamento. O Espírito Santo estava, né, provavelmente de braço cruzado me olhando assim, bonito, hein? Bonito esse pensamento. E aqui em Salmo 139, o pai de Salomão, né? O pai de Salomão, esse salmo é um salmo de Davi, a presença de Deus, Salmo 139, salmo de Davi ao regente do coro. Tu me examinas e me conheces, sabe tudo o que eu faço, e de longe conheces todos os meus pensamentos. Tu me vês quando estou trabalhando e quando estou descansando. Tu sabes tudo o que eu faço. Até mesmo que eu fale, tu já sabes o que eu vou dizer. Fica aí a nossa reflexão. Bora ler agora esse finalzinho de mês aí, Eclesiastes. Vai ser interessante, vai ser divertido. Eclesiastes é maravilhoso, tão bom quanto Provérbios. E tenha compreensão, tenha compaixão de Salomão, tá? Tenha compaixão, ele foi um dos maiores sábios, o mais sábio, segundo a Bíblia, o mais sábio de todos, mas mesmo o mais sábio dos mais sábios de todos os homens, não é nada perto de Jesus Cristo. Tá bom? Que Deus abençoe vocês aí. Beijo grande. Partiu agora Eclesiastes. Manda esse vídeo para seus amigos aí.